a impressão que a gente tem de outras pessoas. Muitas vezes, alguns vão olhando para alguém e fazendo juízo de valor. O que é isso? É medir a pessoa. Começa a analisar, não é? São muitas coisas que a pessoa vai transmitir e ela começa a analisar isso. E uma das reações, no primeiro contato, às vezes as pessoas dizem assim: não fui com a cara dela. Não fui com a cara. Isso é errado. Isso é errado. Nós não podemos fazer isso. Às vezes, por ter tido uma experiência no passado, às vezes a aparência de uma pessoa lembra outra pessoa, não é? Eu já disse algumas vezes que eu ensino, que às vezes a gente vê a pessoa com outra e fala assim: nossa, aquela pessoa com aquele cara, aquela mulher, nossa, como é que pode? Aí a gente tem a oportunidade de conversar com ela, de ter um relacionamento. Quando a gente começa a conversar, começa a lidar com a pessoa, a gente fala assim: será que ele ou ela merece? Porque a impressão está errada. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. E a hipocrisia, Jesus Cristo batia forte. Quando ele olhou a multidão, ele viu muito disso, muito dos religiosos, dos crentes da época, daqueles que conviviam com Jesus Cristo no templo e que eram hipócritas. Eles usavam, na realidade, a falsa misericórdia. Eles praticavam a falsa misericórdia. No fundo, por dentro, o coração deles não era puro. Os limpos ou puros de coração verão a Deus. Salmo 24, 3 e 4 diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e o puro de coração? O que é limpo de mãos e o puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E logo em seguida, Salmo 51, verso 10, Davi diz o seguinte: cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O espírito inabalável, que nós não sejamos aquele tipo Maria vai com as outras, qualquer influenciazinha, alguém diz que deve ser assim ou deve ser daquele jeito e a gente está mudando, mas que a gente seja determinado a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Pessoas de caráter próprio, não influenciável, aqueles que não se vendem a qualquer preço, que não negociam princípios, que não se deixam levar pelas ondas do levar vantagem. Limpos de coração. Aquelas pessoas que têm a característica de Deus em si. A palavra limpo ou puro significa inocente, ingênuo, infantil, incorrupto, não contaminado, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Esse é o ideal de Deus nas nossas vidas. Irmãos, no entanto, nos nossos dias, nós somos capazes de ver pessoas de coração impuro por todos os lugares, por todas as partes, e a igreja não está isenta de pessoas de coração impuro. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos a impureza. Muitas vezes nós achamos que determinadas atitudes, determinadas maneiras de ser são próprias e são aceitáveis e devem acontecer, devem ser feitas, e nós precisamos nos ater aos ensinos da palavra de Deus para que nós não caiamos na tentação de colocar em prática alguma coisa que é rejeitada por Deus nas nossas vidas. Irmãos, o pecado pode ser
punido, disciplinado nas nossas vidas. O pecado não pode ficar sem punição, sem disciplina. E Deus vai fazer isso nas nossas vidas, se nós não reconhecermos o pecado nas nossas vidas e confessarmos diante dele. E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Eu lembro quando eu lecionei umas disciplinas de liderança numa faculdade em Atlanta para um grupo de brasileiros, e eu dava assim a oportunidade para aquelas pessoas que eram de várias igrejas, muitas igrejas diferentes, a compartilhar as suas experiências. Então, à medida que ia correndo o semestre, a gente ia compartilhando uma quantidade de coisas. Irmãos, uma das coisas que mais me assustou foi a questão da pureza na igreja. A questão das pessoas que estão trabalhando na igreja, que participam da igreja, que demonstram levar uma vida de crentes fiéis, de servos fiéis, no entanto, cometendo imoralidades absurdas dentro da igreja. Lembro o relato de algumas pessoas, de algumas igrejas, de questões de relacionamento impróprio entre participantes dos grupos de louvor. E não é porque eram solteiros e estavam procurando companheiros para namorar, para casar, etc. Não, eram casados. Irmãos, é terrível. E como isso vai afetar a igreja? Vai afetar a espiritualidade da igreja quando essas coisas vierem à tona. Agora, irmãos, eu falo da pureza, não a pureza apenas daqueles que estão no comando, daqueles que estão ministrando, daqueles que estão participando na direção do culto, na ministração, mas a pureza é para todos. A pureza é para todos. Jesus Cristo tinha conhecimento de causa quando ele estava falando, quando ele olhava para a multidão, quando ele olhava para as pessoas que o seguiam naquela época, porque ele frequentava a igreja dele, ele frequentava a sinagoga, ele frequentava o templo, ele conhecia os crentes que iam ao culto todo sábado. Eram crentes de dois corações, um coração de Deus e um coração do mundo. Esse tipo de impureza de coração é o pior deles, porque eles conhecem a verdade, conhecem os mandamentos de Deus, sabem como devem viver, vivem à luz do dia, aos olhos dos outros, a vida de um crente, mas quando estão longe dos olhos dos demais crentes, são do mundo e vivem uma vida completamente diferente, uma vida ímpia, uma vida impura diante do mundo. Alguns diriam, mas eles estão praticando a palavra. Praticar a palavra, irmãos, não é ir à igreja, cantar, se deliciar com a palavra, com os cânticos, com a comunhão com os irmãos, e aí quando sair da porta para fora, ser aquilo que o mundo é. Não. Nós somos transformadores. Nós somos pessoas que precisam viver uma vida que contagia para o bem, que influencia para o bem e não para o mal. Jesus Cristo, no final da missão dele, antes de subir, ele chamou os seus amigos, falou assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Vamos transformar esse mundo. Vamos trazer esse mundo para Deus. Vamos chamar a humanidade para Deus. Vamos transformá-la.
A gente não vê a manifestação escrita de todos os apóstolos aqui. Certamente entre os apóstolos haviam pessoas, certamente não, a palavra de Deus mostra isso para nós, quando Jesus Cristo chama pessoas humildes, e muitas vezes não eram pessoas eloquentes, e certamente pessoas tímidas, pessoas que tinham dificuldade de sair falando, pregando, não é? Mas Jesus Cristo não queria dizer apenas que nós precisamos ir para a praça pública e pregar e falar. Não. O pregar, irmãos, você prega em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em tudo que você estiver fazendo, através da sua vida, você está transmitindo as características dos membros do reino de Deus, dos filhos da família de Deus, da maneira como Jesus Cristo viveu, da maneira como Davi nos dá o exemplo, como pessoas de coração puro, contaminando para o bem. Amém. Nós não podemos brincar com Deus, irmãos. Não podemos brincar com Deus. Eu falei aqui de pessoas que estão encarregadas do culto. Há um exemplo na Bíblia, que é um exemplo terrível. Nós vemos lá em 1 Samuel, deixa eu lembrar o capítulo aqui. Eu não tenho o capítulo anotado aqui, mas é simples. São os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Deve ser capítulo 3, algo assim. 3 e 4. Capítulos 3 e 4. Irmãos, Eli era o sacerdote. E os sacerdotes geralmente são hereditários. Eles assumem a mesma função do pai. E os filhos de Eli assumiu as funções do sacerdote. Lá em Siló, o templo ainda não era construído. Irmãos, Hofni e Finéias eram ímpios, e eles eram os falsos crentes, aqueles que ministravam na casa do Senhor, que apresentavam sacrifício, que apresentavam culto a Deus, mas eles tinham o coração impuro. Irmãos, eles não tinham cuidado com a maneira como eles prestavam culto a Deus, como eles ofereciam o sacrifício. Agora, uma das coisas que foram motivo de vergonha para Eli é a imagem dos filhos dele perante os crentes daquela época. Por quê? Comentavam entre os crentes de que Hofni e Finéias convidavam aquelas mulheres que trabalhavam ali no templo e dormia com elas. Cometiam adultério. Os próprios sacerdotes que estavam prestando o culto em favor das pessoas a Deus. Irmãos, se nós continuarmos lendo o texto aí, nós vamos ver quais foram as consequências para a vida daqueles sacerdotes e quais foram as consequências para o próprio templo, para o povo daquela época. Porque nós vemos que nessa fase, aquele lugar que foi reservado para o tabernáculo em Siló, foi destruído. Foi destruído. Os filhos de Eli foram mortos. Deus os puniu com a morte, por causa da impureza de coração e da falsidade que eles demonstravam como crentes e como filhos de Deus. Muitos acham que o adultério é algo que acontece apenas
entre pessoas casadas. Pessoas casadas que têm outros parceiros. Isso é adultério também. Mas o adultério acontece, é próprio também de qualquer pessoa, seja ele solteiro, seja ele jovem, adulto, seja divorciado, viúvo, seja o que for. Se não estiver, se o relacionamento íntimo não for de acordo com o que Deus estabeleceu, aprovado por Deus, é adultério. Seja o que for, em qualquer circunstância, por onde for. A questão sexual, irmãos, não é como o alimento do dia a dia, que nós precisamos nos alimentar, que senão nós morremos. A questão do relacionamento íntimo foi algo estabelecido por Deus para ser uma coisa superior, uma coisa maravilhosa, uma coisa que traz satisfação, não apenas física, mas íntima, emocional e até espiritual, por que não dizer? Porque assim nós estamos alcançando os objetivos de Deus nas nossas vidas. Por isso que se exige que para ter um relacionamento íntimo é necessário que esteja casado, porque há um comprometimento maior entre as duas pessoas, porque assim Deus estabeleceu, porque se Deus não estivesse estabelecido assim, Ele teria que ter inventado uma outra forma para que o homem e a mulher viessem a participar da criação de Deus, começada lá no início. No entanto, quando Ele fez, Ele já preparou tudo de acordo, convidando homem e mulher, convidando a humanidade, convidando a criação superior, maior, suprema de Deus, para participar da criação com Ele. Irmãos, se simplesmente a humanidade tivesse sido feita homem e mulher, e Deus não tivesse chamado, convidado, estabelecido, ordenado que eles participassem do prosseguimento da criação de Deus, tudo teria passado por ali, as pessoas teriam sido feitas e depois morriam, acabou. Mas vocês percebem que a humanidade continuou sendo a humanidade por milhares de anos, porque a criação de Deus é algo contínuo nas nossas vidas, e para isso Ele estabeleceu regras, Ele estabeleceu um objetivo, como a coisa deveria ser e como ela seria feita de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, é necessário, como crentes, como filhos de Deus, que nós façamos a coisa certa, no momento adequado, da forma adequada, da maneira de Deus, da maneira de quem tem o coração puro. Irmãos, quando essas coisas acontecem da forma errada, vai haver consequências. Nós não precisamos falar das consequências que Deus vai estabelecer, que Deus vai fazer a sua vida virar um caos, assim de uma maneira sobrenatural, espiritual. Não, nós podemos observar que essas coisas, quando acontecem, quando elas vierem à tona, a vida da pessoa que está envolvida vai ser um caos, com a questão do relacionamento geral com as pessoas. Ela vai estar marcada. Se é casado, a esposa ou o esposo vai reagir, vai tomar providências. Se ela não estiver preparada para o perdão, ela não vai perdoar. Se isso acontece com o adolescente, com o jovem, com o solteiro, com o divorciado, com o viúvo, seja quem for, vai haver uma mancha, uma marca negra na vida da pessoa.
Isso precisa ser evitado. Nós precisamos cuidar das nossas vidas, e quando nós sabemos que está havendo uma tendência para que deixemos que essas coisas aconteçam no nosso meio, é necessário que nós reajamos e chamemos a atenção das pessoas para a palavra de Deus, para que essas coisas não aconteçam e venham a manchar e a dificultar a vida das pessoas que estão encaminhando para esse fim. É necessário que nós voltemos os olhos para o que a palavra de Deus nos diz. O relacionamento íntimo é um relacionamento santo. Davi, quando desviou do caminho de uma vida santa, de uma vida de relacionamento aprovado por Deus, ele foi punido. Mas não foi punido apenas ele foi punido severamente, mas foi punido também aqueles que conviviam com ele. O exército dele teve derrotas, ele perdeu homens de guerra, ele teve problemas na família, ele teve problemas na igreja, ele teve problemas de louvor, de adoração a Deus. Era Deus a quem ele amava. Ele deixou que as coisas impuras do mundo afetassem a sua vida, e Deus cobrou dele. Deus cobrou dele. Irmãos, estejamos de olhos abertos, de coração aberto, de mente aberta, para o que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar a santidade, sermos santos, reconhecermos que nós somos separados de Deus para ser santos. Paulo diz que nós somos chamados para ser santos. Aleluias. Aleluias. Isso não significa, irmãos, que nós vamos ser como uma estátua feita de bronze, ou, não é? Todo certinho, sempre todo certinho. Nós carregamos a nossa natureza humana, e a nossa natureza humana tende ao pecado, mas para isso Jesus Cristo está atento, e Ele se coloca à nossa disposição. E a palavra de Deus diz que se nós pecarmos, nós não podemos, não devemos pecar, mas se nós pecarmos, nós devemos abrir os nossos corações diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Eu vou passar à frente aqui. Eu gosto muito do Salmo 51 de Davi, do verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, depois de toda aquela situação dura que ele passou, ele chega para Deus e fala: quebra, Senhor, quebra minha vida, quebra o meu coração. Tira esse coração sujo, impuro, pecador, e me ajuda, Senhor, me ajuda a reconstruir a minha vida que foi quebrada pelo pecado. Então, como cristãos, nós devemos servir como servos. O que nós fazemos deve ser desinteressado. Deve ser desprovido de egoísmo, de engrandecimento pessoal, de procurar satisfazer-nos apenas. É necessário que haja uma reação de louvor a Deus pelo que Ele faz nas nossas vidas. O que fazemos na igreja, fazemos para Cristo. Não nos fazemos para projetar. O que nós fazemos lá fora, a vida que vivemos diante de Deus no mundo, não é para sermos vistos pelas pessoas e elogiados, mas sim para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Quando nós vamos à igreja, nós vamos com o desejo ardente no coração de encontrar Deus, de ter uma comunhão com Ele, de adorá-lo simplesmente porque Ele é o nosso Deus. Nós não devemos ir por hábito, ou simplesmente colocar o ir à igreja como uma religião, como algo que a gente tem que fazer. Nós precisamos viver a nossa devocional, ter a Bíblia como nossa companheira, orar, cantar, louvar, adorar a Deus.
desejo sincero que vem do coração. Isso ajuda a nos purificar. Amém. Nossa religião é resultado do desejo de ter Deus no nosso coração. Do desejo de servir a Deus. E não, a nossa busca de Deus não é para nos fazer confortáveis, para nos trazer prosperidade, para nos sentirmos bem. Isso é consequência, é resultado. É o que o pai dá para o filho, não é? O pai quer ver o filho confortável, alegre, feliz, próspero, com visão, com sonhos. Isso é o que Deus quer para nós também. Mas que nós estejamos caminhando com Ele, nos caminhos dele. Amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos curvar nossas cabeças. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, damos graças, Senhor, pelas Tuas palavras nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que Tu as graves, Senhor, nas nossas mentes, na nossa memória, e com o coração, Senhor, nós podemos sempre amá-la e colocar em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nos amamos.